Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4. Versículo 1, capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Sentai-vos, por favor, se assente. Nós vamos meditar nesta passagem, em algumas parábolas, algumas passagens que nós vamos acompanhar no dia de hoje. Queridos, eu vou falar com você sobre a Bíblia do missionário. É muito importante esse tema, e principalmente no quesito da intimidade que o departamento missionário, que o missionário, que o líder missionário precisa ter com as escrituras sagradas. É impensável uma igreja que faça missão que esteja desconexa, que esteja longe das escrituras sagradas. E é por isso que esse tema nesse momento se torna tão importante. E nós temos aí o primeiro ponto, a introdução, a Bíblia. Depois vamos falar sobre a Bíblia, e depois também a Bíblia na obra missionária, o quanto a Bíblia e a obra missionária estão conectados, a Bíblia e o líder de missão, e finalmente a nossa conclusão. Quando nós falamos de Bíblia, nós temos um problema muito sério na nossa cultura, na nossa sociedade, porque nós aprendemos e recebemos desde pequeno que quem lê a Bíblia é alguém de só menos importância. Muitas das vezes, como já disse alguém, é como se a Bíblia fosse o ópio do povo. Na nossa cultura é como se fosse uma bengala para os fracos. Mas nós não podemos pensar que a Bíblia seja um livro de pessoas fracas. Afinal de contas, na história da humanidade, centenas de pessoas com alto nível de intelectualidade eram assíduos na Bíblia. E eu vejo, por exemplo, essa afirmação do próprio Isaac Newton, e ele disse: considera as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. E aqui, filosofia não apenas literária no modo de estudar, mas no modo de viver. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer livro de história profana, seja lá qual for. Irmãos, é importante porque na época da faculdade, no período da escola, a gente via a Bíblia, e os próprios mestres da escola, seja na área de história ou em outras áreas, viam a Bíblia como um livro qualquer, ou até mesmo como um livro ultrapassado, um livro sem nenhuma consistência, principalmente quando nós falamos de intelectualidade, de crescimento e muito mais de espiritualidade. Mas olha só, esse homem, Isaac Newton, que não é mencionado nas universidades desse ponto de vista, e olha o que a história diz sobre ele. É um inglês do século 17, foi matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês, descrito em seus dias como um filósofo natural. E olha o que a história fala sobre ele. É amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos, e como uma figura chave na resolução ou na revolução científica. Isaac Newton não era uma pessoa que precisava de ópio. Não era uma pessoa que você poderia dobrá-lo com o seu conhecimento, com a falácia, com a retórica. Não era possível fazer isto. Ele era um homem de grande inteligência, reconhecido mundialmente. Mas ele, e agora eu gostaria que você olhasse só da própria revista super interessante, falando sobre Isaac Newton, o homem que descobriu a gravidade e as leis do movimento, criou a ótica e reinventou a matemática, também legou à humanidade receitas para transformar metal em ouro, remédios feitos com centopeias e uma lista de pecados que costumava anotar em seu caderno. E eu gostaria que você olhasse para essa informação, e eu queria que você que passou pelos bancos da universidade lembrasse se em alguma vez na história da sua universidade, 4 ou 5 anos, algum professor de história falou isso. Esse homem passou a vida estudando a Bíblia para prever quando Jesus voltaria à terra. E se você não sabe, ele escreveu 2 comentários, um de Daniel e um de Apocalipse, porque ele queria saber, ele queria prever quando Jesus viria para buscar a igreja.
Você consegue imaginar o que é isso? Você consegue imaginar que a maioria dos físicos, dos cientistas, que não passaram a vida tentando provar a inexistência de Deus, mas ao contrário, tentando entender a criação de Deus, foram muito mais longe do que os outros? Então nós temos aí, para você entender a grandeza das Escrituras Sagradas, nós temos um homem que conseguiu enxergar isto e passou a parte da sua vida estudando a Bíblia Sagrada. Vamos falar sobre religiões para você entender um pouquinho mais. No mundo há diversas religiões, há centenas delas, há milhares delas, e todas elas, a maioria delas tem o trabalho, o serviço missionário. Porque o que é o serviço missionário? As religiões, elas obviamente perdem seus membros, seja por causas naturais, seja por um desvio doutrinário, seja pela morte, seja pela velhice, elas vão perdendo e elas precisam ter novamente mais pessoas para dar continuidade. É nisso que entra o trabalho do missionário. O missionário vai expandir, vai levar, vai ampliar a ação desta religião. E se nós pensarmos nesse aspecto missionário, existem centenas de lugares e com as mais variadas missões. Algumas missões são de paz, outras são de guerras. Algumas missões são para levar o homem para perto de Deus, mas outras não. E dentro desse contexto é que existe o missionário. Por quê? Porque o missionário é o ser humano que tem uma missão definida. É o ser humano que entende que ele nasceu para um propósito. Sinceramente, não existe ninguém que não seja missionário. Todas as pessoas que nasceram para um propósito. Ninguém nasceu para passar o tempo, ninguém nasceu para ser o bastidor da situação. Todos que nasceram com um propósito. Queridos, eu gostaria que você pensasse comigo. O ser humano é a máquina mais formidável, mais magnífica e majestosa que existe na criação. É a coroa da criação de Deus. Dentro de mim e de você existem milhares e milhares de processos que a ciência jamais vai conseguir imitar. O cérebro humano, por exemplo, consegue fazer cálculos milhares de vezes mais do que o maior computador do mundo, sem gastar nenhum centésimo da capacidade de energia que os computadores gastam. E eu fico pensando que se eu criasse uma máquina moderna, uma máquina que fosse o suprassumo da engenharia mecânica, eu jamais faria uma máquina para ninguém usar, ou uma máquina que ficasse esquecida no tempo. Eu ia querer que essa máquina fosse usada, eu ia querer que essa máquina desenvolvesse algo importante. E você imagina que Deus, na sua inteligência, na sua capacidade, Ele faria eu e você para não ser usado? Ele faria eu e você simplesmente para existir e depois ser colocado num caixão e depositado na terra? É claro que não. Todo ser humano, quando vem ao mundo, vem com uma missão. O difícil não é você realizar a missão, o difícil é você entender e aceitar que Deus tem uma missão na minha e na sua vida. Todo ser humano é um missionário. Só que quando a pessoa não encontra a verdade, ela pode ser um missionário da mentira. Pode propagar a mentira, pode levar o erro, pode levar o afastamento de Deus. E é aqui que entra a importância muito grande. Por quê? Porque nós entendemos que os países emergentes precisam de missionários, precisam de ajuda. Mas dentro do Evangelho, conforme as Escrituras, nós entendemos que fazer missão é mais do que levar dinheiro, do que levar sacolão, do que comprar ônibus, do que comprar carro, do que comprar moto. Isso tudo faz parte da missão, mas fazer missão é além, vai muito mais do que isso, irmãos. E por que nós entendemos isso? Por quê? Porque quando eu levo uma tonelada de alimento, daqui a pouco o alimento vai acabar. Quando eu levo um recurso financeiro, uma hora ele acaba e não resolve definitivamente o problema daquele povo. Mas quando eu levo a palavra de Deus, aí a coisa muda. Me chama a atenção que o prefeito de uma das cidades dos Estados Unidos, ele mandou fazer um prédio muito bonito, e aí tirou todas as pessoas que viviam na marginalidade e colocou naquele prédio e deu um apartamento para cada um. E um ano depois,
Ninguém podia entrar no prédio, porque eles tomaram conta e virou uma guerra aquele lugar. Ele mandou tirar todo mundo, reformou o prédio e colocou de volta outras pessoas, e outra vez a polícia não podia entrar lá. E ele colocou bem grande no jornal: o mais difícil não é tirar o homem da favela, é tirar a favela de dentro do homem. E eu preciso que você entenda que fazer missão é muito mais do que levar recursos financeiros. Fazer missão é levar a palavra que transforma de dentro para fora. É a palavra que vai transformar a realidade de onde ela chega. Isso é fazer missão. Nós precisamos dos recursos para chegar lá, mas se não tiver a palavra, não haverá transformação. E quando você chega num lugar violento, como já foi falado aqui sobre os processos de avivamento, o que é que mudou a sociedade, irmãos? O que mudou as sociedades que passaram antes de nós? Foi a palavra de Deus dentro do coração humano, movida pelo Espírito Santo, que mudou o modo de viver. Quem não trabalhava passa a trabalhar, quem roubava vai trabalhar, quem matava não mata mais, quem falava mal não fala mais mal, fala bem. Quem não queria nada com a vida agora está interessado. Quem estava depressivo agora está animado. Quem estava caído está levantado pelo poder da palavra de Deus no coração do homem. A maior missão que um homem pode fazer é falar ao seu semelhante sobre a palavra de Deus e a palavra de Deus. Precisamos anunciar o evangelho, irmãos, e entender que por mais que nós vamos atravessar os lugares mais longínquos, se nós fizermos isso exclusivamente para levar recursos desse mundo, a nossa missão estará incompleta e nós não estaremos no foco, no alvo de Jesus. Porque o que nos move é atravessar os desertos, o que nos move é enviar gente, tirar gente do conforto de uma cidade como Blumenau e mandar para as regiões regiões totalmente inóspitas, para ir lá e chegar naquele lugar, viver em outra cultura. Com certeza não é para proporcionar a esses povos conforto. Porque por mais que o evangelho chegue nessas nações remotas, nesses lugares remotos, ainda que ele cause alívio, ele não gera conforto. Porque no deserto continua não tendo água. Nos lugares, nos rincões de perseguição, continua havendo perseguição. Então a proposta do evangelho não é levar o conforto, porque o missionário em si não tem conforto. A proposta do evangelho é levar a palavra. Porque a palavra prepara o homem, a palavra ela gera dentro do homem a paz. Mesmo em países que estão em extrema guerra, quando a palavra chega, a guerra maior do ser humano que está dentro do seu coração, ela cessa. E esse ser humano começa a ver Deus e dar glória a Deus em tudo aquilo que faz. É muito importante nós entendermos isso. E eu preciso que você guarde essa palavra de Jesus. Porque se tem alguém que conhece de teologia, é o diabo. Quando o diabo se encontra com Jesus no deserto, uma região inóspita, ele faz a interpretação correta, que muitos pregadores não fazem do texto. Ele diz, porque lá o Salmo 91 se refere à sua pessoa, está se referindo a Jesus. E ele faz a interpretação correta dizendo, o Salmo 91 foi escrito por causa de você, dizendo que se acontecer alguma coisa, se você tropeçar nas pedras, os anjos te guardarão. E aí ele faz a aplicação errada, dando a entender que Jesus não precisaria passar por dificuldades, dando a entender que Jesus não precisaria passar por problemas físicos, problemas materiais. Mas Jesus corrige a hermenêutica satânica e diz, não, você está errado. Olha o que diz o texto, está escrito, nem só de pão viverá mas da palavra, de toda palavra que procede da boca de... Ou seja, irmãos, que quem não come a palavra está... O texto é claro, quem não come a palavra está morto. Assim como alguém que passa mais do que 40 dias sem comer está morto, assim quem não come a palavra está morto. E o objetivo da missão, o objetivo do missionário é levar pão, levar comida, para aquele que está morrendo possa comer desse pão e possa viver, ter abundância de vida, como diz as Escrituras, ter vida plena em Cristo Jesus. O objetivo é levar esse pão
É por isso que nós enviamos missionários, é por isso que o Espírito Santo manda os missionários, separa os missionários para ir aos lugares mais distantes, levar o pão que não alimenta o estômago, mas alimenta a alma, o pão que traz paz, o pão que traz refrigério, o pão que manda a angústia embora. Às vezes a pessoa está com a mesa farta, mas a alma dele está mais pobre do que alguém que vive lá no centro da guerra. A alma dele está tão conflituosa, tão amargurada como alguém que está sendo perseguido por causa do Evangelho, porque a sua alma está sem se alimentar do pão. O que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? A Bíblia, irmãos, ela é o livro mais sagrado de todos os tempos. A Bíblia não tem rival. Não existe nenhuma literatura no planeta que se compare às Escrituras Sagradas. A Bíblia não é um livro. Ela está no formato de livro. Você compra no formato de livro, mas ela não é um livro. A Bíblia não se resume ao que está escrito, ela existia, mesmo não sendo escrita. Você vê Moisés, por exemplo, quando Deus se encontra com ele na montanha, e aí Deus pega a pedra e escreve as leis e entrega para Moisés. Moisés quebra a lei, quebra a pedra. Ele quebra a pedra, mas não quebra o que nela estava escrito, porque aquilo que estava escrito, ela já existia antes da pedra. E aí quando Moisés volta, Deus diz: não, Moisés, na primeira vez eu dei a pedra e eu também dei a lei. Agora nós vamos fazer uma parceria. Você vai trazer a pedra e eu vou escrever a lei. E agora Deus escreve a mesma lei que já estava na outra. Por quê? Porque a lei não estava presa naquela pedra, ela já existia, porque ela é a palavra de Deus eterna. E a Bíblia é essa palavra que, independente de ser no formato de códices, independente de ser no formato de rolo, seja de livro, seja no celular, seja no smartphone, seja no tablet, seja no folhetinho, ela existe por si só, porque é a palavra de Deus, irmãos. Para você entender como a palavra de Deus é poderosa, a gente precisa voltar lá no Gênesis. E o livro de Gênesis diz que Moisés diz que no princípio Deus criou todas as coisas, mas de repente estava tudo desorganizado. De repente o planeta Terra estava um caos. Mas mesmo aquele planeta caótico, o Espírito pairando sobre a face das águas, algo novo acontece. E aí diz Moisés que a voz de Deus ecoa sobre aquele planeta caótico. E quando a voz de Deus ecoa pela primeira vez, produz luz. Não a luz do sol, mas a luz que mantém a vida, que permite a vida. E à medida que Deus vai falando, aquilo que era um lugar caótico, um planeta caótico, é transformado num jardim. Quando a palavra de Deus entra em contato na vida do ser humano, ainda que ele esteja vivendo na miséria, na sarjeta, uma vida totalmente desgraçada, sem o amor, sem a paz, mas a palavra de Deus aos poucos vai transformando aquela vida caótica, aquele casamento arruinado, aquela sociedade destruída, num jardim onde Deus pode diariamente ser adorado. Você consegue entender isso? Pastor, eu sou crente e a minha vida está no inferno. Está faltando Bíblia na sua vida. Pastor, a minha família é crente, mas ainda assim as panelas voam. Está faltando Bíblia na sua vida, porque à medida que a palavra vai entrando, o Espírito Santo vai transformando a sua vida. Teve um maluco há 100 anos atrás, Nikola Tesla, que ele era muito à frente do seu tempo. E ele tinha uma teoria que ia de encontro na época era muito questionada e contrariada pelos cientistas, porque Nikola Tesla afirmava categoricamente que a matéria, ela em algum momento ela não existia, e ela veio à existência por aquilo que não era matéria. E naquele tempo falar isso era uma loucura, porque os materialistas não conseguem imaginar a existência de alguma coisa sem matéria. Como que quando não era matéria se tornou matéria? Da onde é a origem da matéria? Isso era uma questão muito complexa. E Nikola Tesla tinha já naquele tempo, há 100 anos atrás, ele tinha uma teoria que a matéria veio à existência não de uma outra matéria, mas sim
da frequência. A frequência de som que nós conhecemos hoje, ela produziu energia, e a combinação da energia produziu matéria. Quando há 3 ou 4 anos atrás os cientistas conseguiram entender essa formação da energia, descobriram que de fato a combinação de vários tipos de energia produz matéria, confirmando o que Nikola Tesla havia proposto há 100 anos atrás. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que por mais que Nikola Tesla estivesse tanto à frente do seu tempo, ele estava no mínimo 3.500 anos atrasados, ou até mais. Por quê? Porque a Bíblia diz, e não é o Nikola Tesla, mas a Bíblia diz que não havia matéria, não havia nada, mas a Bíblia diz que Deus disse: haja. E o som da boca de Deus não produziu só frequência, produziu matéria. E aquilo que hoje que é visto, veio do que não existia, que não era visto. Ou seja, Deus não pegou uma bola de barro e fez o planeta. Deus só falou, e a frequência da boca de Deus produziu aquilo que nós vimos hoje. E isso é coisa que cientista não consegue acreditar, mas quem crê na palavra sabe que é verdade. Foi a palavra de Deus, irmãos, que produziu o que nós conhecemos. Deus produziu pela sua palavra, e essa palavra é tão crida no mundo, tão amada no mundo, mas ao mesmo tempo tão odiada. Milhares de pessoas deram as vidas para que a palavra permanecesse livre. Centenas de milhares de pessoas morreram porque estavam com um exemplar da Bíblia na mão. Em vários lugares do mundo as pessoas nunca tiveram uma Bíblia completa, mas eles trocam página das Escrituras. Por quê? Porque cada vez que eles leem essas páginas, isso transforma, isso toca na alma. A Bíblia é o único livro que nunca precisou de uma revisão no seu texto original. Por quê? Você lê aquilo que Salomão escreveu e parece que o Salomão mora do lado da nossa casa, e ele vê o jornal todo dia, e ele sabe o que está acontecendo, porque ele fala como se ele vivesse no nosso tempo. Deus está dizendo para mim e para você, que assim como está escrito, o tempo passa, o homem muda, a roupa muda, a cor do cabelo muda, as culturas mudam, a moda muda, mas a alma continua a mesma, e a palavra não muda, porque ela toca na alma. Ela não começa a transformação de fora para dentro, ela quer trabalhar de dentro para fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu encontrei um historiador e ele falou para mim: pastor, eu sou formado em história e eu posso provar que a Bíblia é uma falcatrua, que a Bíblia é totalmente errada. A Bíblia é coisa para tolo seguir e ler. E me desafiou. E eu falei para ele: você já leu a Bíblia toda? Ele falou: não, nem preciso, eu já sei que a Bíblia realmente é um livro sem nenhum valor histórico. Eu falei: você é formado em história? Ele falou: sim. Então já me admira que você é um historiador, não tenha lido o livro mais lido de toda a história, o livro mais lido de toda a história, o livro mais amado de toda a história, o livro mais perseguido de toda a história. Já me admira que você, como historiador, tenha ignorado todos os textos, todas as afirmações, todo o valor que a Bíblia tem para a humanidade. Já me admira isso. Mas também, algo que eu preciso que você saiba: como que você, sendo um homem graduado, que eu não tenho a sua formação e admiro a sua formação, mas como que você consegue passar pelo jurado como alguém que está na posição daquele que detém o conhecimento, e você chega à conclusão de renegar um livro que você nunca leu? É semelhante a alguém que condena alguém que nunca ouviu. É semelhante a alguém que diz que não gosta de uma comida que nunca experimentou. É semelhante a alguém que diz que odeia um país que nunca pisou os pés. E como que eu posso ser hipócrita deste ponto, de dizer que a Bíblia não é o que ela diz ser, sem nunca ter lido ela? Você deve imaginar como ele ficou manso comigo naquele momento. E eu desafiei ele: eu faço 100 perguntas para você, você não responde nenhuma da Bíblia. E ele disse: como assim? Vou lhe perguntar.
Você não acredita em Deus? Não, sou ateu, não acredito em Deus. Você também não acredita em mim? Também não. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você não crê no sobrenatural. Então, todas as explicações têm que ser lógicas. Com quem Salomão estudou? Não, porque, veja bem, Salomão viveu um período, há 500 anos atrás no Brasil, nem precisa ser 500 anos, há 100 anos atrás a gente escrevia com giz, com carvão na parede. Você imagina voltar no tempo agora, e nós vamos voltar 2.700 anos atrás, 2.600 anos atrás, e nós vamos lá no período, naquele período de Salomão, e eu pergunto para você, aonde que Salomão estudou? Porque ele vivia num país pequeno, um país do tamanho do estado do Brasil, numa região de colonos, numa região fraca, numa região pobre, numa região extremamente pobre, perto do que nós conhecemos. E eu pergunto para você, Salomão teve um pai que era pastor de ovelhas, e esse pai nunca passou por uma faculdade, não conhecia filosofia, não conhecia medicina, a medicina era precária. E eu pergunto para você, quem foi que ensinou Salomão para que ele pudesse escrever o livro de Provérbios, que até hoje ainda é estudado nas grandes universidades do mundo? Sabe o que ele me respondeu? Não, me fala, não estou entendendo o que você está falando. Não, me responde, porque se você não acredita em milagre, você tem uma explicação histórica e lógica que diga para mim que o Salomão fugiu de casa quando ele tinha 3 anos, ele foi para uma universidade no Egito e ficou lá nas maiores universidades. Ele não foi, ele ficou em casa com o pai, e o pai era pastor de ovelha. Irmão, o que Salomão sabia? Ele sabia sobre ovelha. Talvez ele soubesse sobre batalha, porque eu vi o pai contar, mas sobre doenças psicossomáticas, pastor Lediel, há 2.700 anos atrás, quem sabia sobre isso? Sobre problemas que começam dentro da alma e começam a produzir problemas físicos no corpo. Aonde que Salomão estudou? Não tem lógica, não tem como explicar. Eu fiz outra pergunta, e deixa eu explicar mais. A Bíblia nos fala dos discípulos de Jesus, a maioria deles eram pescadores, e havia um discípulo íntimo de Jesus chamado João, um pescador lá do norte do país, um pescador simples demais, até o seu grego é simples, e nós vemos aí que esses homens são muito simples demais. Só que um desses pescadores, e você não acredita em milagre, então não acredita em visão, ele escreveu que no fim dos tempos o mundo seria governado por 10 grandes blocos econômicos, e que haveria uma só moeda no mundo inteiro. Ele também escreveu que quando as 2 testemunhas caíssem lá em Jerusalém, o mundo inteiro acompanharia em tempo real. Eles estariam acompanhando a ponto de jubilar quando essas testemunhas morressem. E eu perguntei para ele, como é que você explica que um pescador que vivia com uma varinha de pesca na mão, ou no máximo uma rede pescando naquele mar da Galileia, conseguisse prever o futuro de forma lógica e racional, dizendo que um dia haveria no mundo 10 blocos econômicos, e nós temos agora a Europa se reunindo num bloco econômico, a América se reunindo num bloco econômico, e daqui para frente cada vez mais. Como que nós explicaríamos há 2000 anos atrás que o mundo inteiro estaria vendo as 2 testemunhas, se naquele tempo levava 6 meses para chegar uma carta? Você não pode explicar na lógica, meu amigo. Eu posso explicar. Existe um Deus acima de tudo que você não crê, mas esse Deus sabe o que está dizendo. Irmãos, quanto tempo leva para uma nação se fortalecer? Leva centenas de anos. Nós vemos o Brasil com 500 anos, somos uma nação jovem. A nossa Constituição agora que está tomando jeito, se é que até a vinda de Jesus vai tomar jeito, mas leva muito tempo para uma nação se estabelecer como nação, como sociedade, como lei, como direito. Mas a Bíblia diz que num só dia Deus formaria uma única nação, num só dia. E eu perguntei para ele, existe a possibilidade de você formar um país inteiro num só dia, trazendo gente? Ele falou, é óbvio que não, mas eu quero dizer para você que aquilo que Isaías profetizou, dizendo que Israel seria formado num só dia, aconteceu quando a ONU bateu o martelo, dizendo que a partir daquele momento Israel era considerado nação. Todos os judeus do mundo viajaram para lá, centenas de milhares de judeus viajaram para lá, e a profecia se cumpriu na íntegra. Irmão, você não tem um gibi nas suas mãos.
Você não tem um livro de um teólogo nas suas mãos, que hoje pensa uma coisa, amanhã pensa outra. Você tem a palavra do Deus vivo. A sabedoria de Deus está na sua mão. O livro que sabe mais de você do que você mesmo está na sua mão. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida. Olha o que Billy Graham, evangelista do nosso século passado, disse: sem a Bíblia, esse mundo seria de fato um lugar triste e assustador. Olha o que William Gladstone, ele disse sobre a Bíblia, dos grandes homens do mundo. Meus contemporâneos, tenho conhecido 95 desses 87 foram seguidores da Bíblia. A Bíblia assinala-se por uma peculiaridade de origem, uma distância imensurável separa de todos os livros. E olha que interessante, irmãos, ele era o primeiro ministro, não era um homem qualquer. Nós olhamos muitos outros que também, olha só, Barnhouse diz, pastor e teólogo americano: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, e siga os seus ditames para ser santo. Abraham Lincoln, 16º presidente americano, disse: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante esse livro. O próprio George Washington, primeiro presidente americano, disse: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Não foram homens qualquer, foram homens ilibados, foram homens que realmente tiveram alto nível de conhecimento. Mas o mais importante não é o que eles dizem, é o que Deus diz sobre a sua própria palavra. E Deus disse que a palavra dele é como um fogo e como um martelo que quebra a pedra. Por quê, irmãos? Porque há um processo para cortar as pedras. Se você bater com uma marreta em cima da pedra, você vai cansar, vai fazer calo, e no máximo você vai destruir ela, mas não vai cortá-la. Agora os antigos tinham uma técnica que aquecia a pedra, e depois eles batiam de forma precisa e cortavam a pedra como eles achavam melhor. E se você perguntar para Deus: Deus, me dá uma definição simples, que o mais simples dos homens possam entender da tua palavra, Deus vai dizer: a minha palavra é como fogo que aquece primeiro, e a martelo, a marreta que depois quebra e corta e liberta você daquilo que não é você, para transformar você naquilo que você nasceu para ser. Isso é a palavra de Deus dita pelo próprio Deus. Quando alguém perguntou para Jesus, ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de... Um dia não vai mais existir esse livro, mas a palavra de Deus continuará existindo. A palavra de Deus continuará existindo. E é isso, irmãos, que eu preciso que você entenda. A Bíblia é um milagre. É um milagre inigualável, totalmente singular. Você pensa comigo. Nós temos aproximadamente entre 40 e 44 homens diferentes, e cada um deles nas suas profissões, nos seus ofícios diferentes. E esses homens, alguns deles não conheceram os outros, e cada um deles escreveu no seu tempo, do seu jeito, com a sua linguagem. Levou 1600 anos para ser completada. E quando você junta todos os livros, você percebe que existe um milagre. E que milagre é esse, pastor? O milagre chamado harmonia. Eu pergunto para você: se eu reunir 40 autores aqui de Blumenau, 40 homens formados na mesma universidade, e pedir para eles falarem sobre amor, o que você imagina que cada um vai escrever? As mais variadas situações. Só que quando você olha para a Bíblia, o autor que era rei não contradisse. O autor que era sacerdote falou exatamente na mesma linha daquele que era o homem mais simples do seu país. Por quê? Porque eles foram os instrumentos, eles foram as penas que o Espírito Santo usou para escrever a Bíblia Sagrada. A Bíblia passou pela mão dos homens, mas ela não é uma fábrica humana. Ela tem sim a humanidade dentro dela, mas ela é totalmente divina, totalmente inspirada pelo Espírito Santo para a minha e para a sua alma. A Bíblia é a razão da missão, porque quando nós levamos a Bíblia, o homem conhece Deus, e quando ele conhece Deus, ele entrega a vida para Jesus e descobre que Jesus morreu para salvar ele. Por isso que nós precisamos entender que a Bíblia tem uma ligação direta com a obra missionária, e sem Bíblia não há obra missionária. Eu gostaria que você olhasse só
esse texto, a Bíblia é uma carta de amor. E se você chegar para o filho que se perdeu do pai quando era pequeno, e você não dizer para ele que o pai dele existe, a situação dele vai continuar a mesma. Talvez você conheça um menino, uma menina que agora é homem, e você o encontre e você descobre que ele tem um pai vivo, e esse homem se lamenta dizendo: como eu queria saber quem era meu pai. E você vai lá e leva sacolão e ajuda ele e abraça ele, mas ele continua sofrendo. O sofrimento dele só vai acabar quando você ler a carta que o pai deixou para o filho, quando você fizer ele chegar ao conhecimento que ele não é órfão, que ele tem pai, o pai dele está vivo, e o pai dele quer muito vê-lo. Todo o sofrimento daquele homem, a procura daquele homem, a procura nas drogas, na prostituição, nos mais variados ritos da religião, vai acabar quando ele descobrir que ele tem um pai, que o pai está vivo, que o irmão dele morreu por ele no seu lugar, para que ele pudesse agora reencontrar com o pai, e que o pai está de braços abertos aguardando. Quando ele descobrir essa informação, quando você revelar a ele esta verdade, a vida dele será transformada. Então a Bíblia é um livro totalmente missionário. Por quê? Porque ela nos mostra um Deus que amou o mundo, que enviou o seu Filho como missionário para trazer vida eterna a esse homem. E quando você lê isso, não tem como você não sentir amor por esta humanidade que Deus amou primeiro. E olha que interessante, a Bíblia, ela não é um livro apenas histórico, que conta a história de Deus. Não, ela não é um livro histórico que conta a história de Jesus. A história de Jesus, a história secular também conta. O foco das Escrituras não é contar a história do povo hebreu, senão ela seria apenas histórica. O foco das Escrituras não é fazer você ficar sabendo do que aconteceu apenas, não, é realmente atrair você para o centro, para que você não seja apenas um sabedor da cultura, da história do passado, mas você venha fazer parte dessa história. A Bíblia não apenas quer mostrar o que Deus fez ao mundo, a Bíblia quer despertar no meu e no seu coração o desejo de alcançar mais pessoas para essa história de Deus. E é importante que eu e você entendamos isso, irmãos. Olha só o que a Bíblia diz. Isaías 6:8, o encontro que Deus tem com Isaías. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, eu vou abrir um ponto aqui que é muito importante, e às vezes é um ponto cego na nossa teologia. Porque essa questão da evangelização, ela não tem a ver com ser arminiano ou ser calvinista, porque mesmo os missionários, os grandes teólogos calvinistas saíam na rua para evangelizar. A obra missionária, ela nunca ficou restrita a uma teologia, porque ela não tem a ver com uma interpretação apenas do processo da salvação, da mecânica da salvação. Ela tem a ver com fogo, ela tem a ver com o Espírito Santo no coração do crente. Ou seja, você acorda pela manhã, abre a carta que Deus escreveu para você através dos homens, e você começa a ler, e o Espírito Santo começa a trabalhar e ministrar no seu coração. E ele vai trabalhando e vai ministrando, e aquilo vai quebrando a sua alma, aquilo vai preenchendo o seu vazio. Como disse o pastor que me antecedeu numa das palestras, nós somos vasos, é verdade, mas somos vasos furados. E precisamos diariamente estar debaixo dessa água maravilhosa que é a palavra. Água que, conforme Jesus disse, purifica. E quando você mergulha nessa água, quando você nada nesse rio, você pode ser o homem mais mal formado. A sua infância pode ter sido a mais trágica. O seu psicológico pode ter sido extremamente afetado. Mas quando você mergulha nessa água, você faz renovado do outro lado. E assim como o general mergulhou 7 vezes e saiu limpo como uma criança, o mais profundo e terrível leproso pecador, quando mergulha nas Escrituras e persiste em mergulhar vez por outra, daqui a pouco, sem que se espera, vai se levantar dali limpo pelo poder da palavra que purifica. E assim todo missionário, todo homem precisa ouvir esse chamado de Deus.
Em Marcos 16:15, Jesus, ele dá uma ordem. Perceba, irmãos, não é uma sugestão. Não é uma sugestão. Não é um plano de igreja, não é um planejamento estratégico de missão. É uma ordem. Jesus ordenou, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa ordem Jesus não deu a Pedro, não deu aos discípulos, Jesus deu à igreja. Ou seja, eu e você, seja onde quer que for, nós temos uma obrigação, a obrigação de anunciar o evangelho. E eu pergunto para você, e você pergunta para mim: pastor, então por que as pessoas não falam mais de Jesus? E eu vou perguntar para você: alguém pode dar aquilo que não tem? Se você não tem essa água, como é que você vai matar a sede de alguém? É automático. É um processo. A gente se preocupa com os resultados, nós queremos mensurar os resultados, mas a gente precisava olhar para o processo. Quando você tem uma intimidade com as Escrituras, e o Espírito Santo ministra as Escrituras ao seu coração, inevitavelmente, irremediavelmente, quando você menos espera, já saiu. Nós fizemos um trabalho no setor para a leitura bíblica no ano, e vários irmãos acompanharam, muitos irmãos acompanharam, e agora nós estamos fazendo para a leitura em 2 anos, todos os dias nós postamos os capítulos que cada irmão deve ler, e muitos irmãos estão acompanhando, e eu percebi que nos encontros entre a irmandade, começou a surgir algo que há muito tempo eu não via, e não ouvia, perguntas bíblicas. Pastor, eu não entendi por que disso. Eu falei: oh, glória a Deus, fazia tanto tempo que eu só ouvia sobre futebol, fazia tanto tempo que eu só ouvia sobre carro, fazia tanto tempo que eu só ouvia sobre política, fazia tanto tempo que eu só ouvia sobre doença, sobre guerra, sobre crise, sobre pecado, sobre vergonha, sobre tudo quanto é tipo de assunto. Mas à medida que o crente começa a ler a palavra, a meditar na palavra, começa a surgir nele dúvidas e necessidades que a igreja precisa ter para continuar viva. Jesus deu uma ordem, e no capítulo 1 de Atos, quando Jesus está indo ao céu, ele reforça essa ordem, dizendo: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, porque se você tiver a palavra sem o Espírito Santo, você se tornará um legalista, querendo servir a Deus pela sua justiça, pela legalidade da lei, e ninguém, conforme Paulo escreveu, ninguém consegue cumprir a lei. Você consegue agir conforme o Espírito, pela palavra, mas sem o Espírito, você se torna um legalista. Por isso que Jesus falou: vocês receberão o poder do Espírito Santo, e ele vai descer sobre vocês. E aqui a palavra grega marturese, ela fala de um testemunho que não é um testemunho qualquer. Esse pregar aqui, esse testemunhar aqui, não é aquela pessoa que vem aqui e vai trazer uma palavra, não é isso, não é esse pregar. Esse pregar aqui é testemunha ocular. Ou seja, qual é o evangelho que era pregado na rua? Alguém que trazia um discurso, levava na sinagoga, levava na esquina e pregava? Claro que não. O evangelho que o povo pregava na rua era o evangelho que eles ouviam, que eles haviam aprendido com os seus apóstolos, com os discípulos de Jesus. Mas esse testemunho que eles davam era exatamente do que Jesus fez na vida deles. Esse ser testemunha aqui é dizer o que Deus já fez na sua vida. Alguém falou para mim: pastor, eu não sei pregar, é por isso que eu não evangelizo. E eu disse: como você não sabe? É só você contar quem você era. Ou você esqueceu quem era? Quem você realmente era? Pastor, eu era um alcoólatra. E como você deixou de ser alcoólatra? Eu entreguei a minha vida para Jesus, e aquele vazio que havia dentro de mim foi preenchido por uma graça tão grande que eu nunca mais precisei beber para sanar a minha angústia, a minha amargura. Eu sei aonde eu vou para encontrar alívio. Isso é pregar, isso é testemunhar. É só você contar isso para alguém. Quem você era? Eu era uma pessoa depressiva, amargurada. E o que você fez? Tomou medicamentos fortíssimos, procurou uma clínica? Não, eu simplesmente entreguei
os meus problemas para Jesus, confiei nele e comecei a buscá-lo incessantemente, e a glória do Espírito Santo tomou conta do meu coração, a palavra de Deus preencheu a minha alma, e agora eu sou feliz com Jesus. Então, é só você contar o que Jesus fez. E quando você conta, a pessoa está na mesma situação, ela diz: olha, eu quero esse Jesus para mim também. Você consegue entender isso, irmão? O quanto é importante transmitir esta palavra? Irmãos, o que o mundo precisa é da Bíblia, a palavra de Deus no seu coração. O mundo precisa de gente que aprenda a palavra para viver a palavra. É isso que o mundo precisa. Quando você vive a palavra, quando você mergulha na palavra, quando você vive a palavra, as pessoas olham para você e você produz sede. E quando você produz sede, eles vêm procurar Jesus para matar a sua sede. Já finalizando, o líder de missão, ele precisa ter esse contato. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa séria para você. Você sabe quando nós paramos de pensar em missão? Quando nós não acreditamos mais na existência do inferno. Quando nós cremos no universalismo, que Jesus morreu por todos e todos serão salvos, nós já tiramos o pé da obra missionária. Quando nós não acreditamos mais que Deus dará a um conforme a sua obra. Quando nós não acreditamos mais que o diabo está roubando vidas, centenas de milhares de vidas. Quando nós não acreditamos mais nas doutrinas bíblicas, porque não temos mais contato com elas, nós tiramos o pé do acelerador de missão. E aí eu começo a pensar em mim, no meu conforto. Mas quando eu entendo que Jesus virá e dará a cada um segundo as suas obras, na hora de administrar a minha finança, eu vou pensar mais em missão. Quando eu creio que eu receberei de Deus por aquilo que fiz e serei galardoado, então eu começo a pensar mais em missão. Quando eu começo a pensar que aquele meu amigo, que todos os dias troca conversa comigo no transporte para o trabalho ou lá na empresa, e ele renega a fé cristã, e eu começo a pensar que quando ele partir para a eternidade, ele depois vai para o inferno, e do inferno vai para o juízo final, e do juízo final ele vai para o lago de enxofre. Se ele não aceitar o amor de Jesus, eu começo a interceder pela vida dele, eu começo a falar de Jesus para ele. E eu preciso de Bíblia para acreditar que haverá um juízo final. Eu preciso de Bíblia para acreditar que aquilo que está escrito vai acontecer. Porque senão eu me acostumo com a ideia secular e muito comum no nosso meio, uma ideia totalmente universalista que diz: Deus é amor, e como um pai de amor, ele não vai jogar nenhum dos seus filhos no inferno, porque a visão que nós temos de um pai está totalmente distorcida. A visão que nós temos de um pai é aquele pai que dá a carteira para o filho, paga a carteira e paga o carro, e aí o filho insiste em beber e dirigir bêbado, e de repente o filho mata uma família, mata um pai de família, e o pai vai lá e paga a fiança e tira o filho da cadeia. Essa é a visão que nós temos de um pai. Mas Deus não é esse pai injusto. Deus é um pai justo que nos ama, e porque nos ama quer nos livrar da condenação eterna. Mas Ele insiste em dizer que nós precisamos aceitar ao seu Filho Jesus como Salvador, e precisamos segui-lo, e precisamos andar conforme Ele andou. Ainda está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você entende, irmãos, que quando a gente se afasta da Bíblia, o nosso trabalho missionário diminui, ele esmorece. A gente começa a achar que pela pessoa ser boazinha, ela não será condenada. A gente começa a parar de chorar. Por que eu vou chorar por alguém que Deus já amou primeiro, e por ter amado primeiro não permitirá que ele seja condenado? Por que eu faria isso? Mas quando eu creio nas Escrituras que dizem que todo homem está debaixo da ira de Deus, a não ser que ele entregue a vida para Cristo, então faz sentido ser missionário. Então faz sentido ser missionário. Quando eu creio que todos os caminhos levam a Deus, não importa se a tribo está possessa de demônios nas suas cerimônias ou não, eu creio que Deus ainda está sendo adorado. Mas quando eu creio que não pode haver culto aos demônios e culto ao Deus verdadeiro, eu começo a pensar: eu preciso evangelizar essa tribo.